Shalom, igreja. Shalom, igreja. Shalom. Glória a Deus. Uma alegria rever vocês. É uma alegria poder ver o povo de Deus retornando para a casa dele. Glória a Deus. E como em Salmo diz, que um dia voltaremos olhando e chorando e nos alegrando. Eu quero ver esse dia. Está mais próximo do que nós imaginamos, amém? Onde veremos todo o povo de Deus reunido aqui novamente, onde poderemos nos abraçar e matar toda a saudade. Amém? A você de casa, o meu shalom nessa noite. Que o Eterno possa estar te visitando através da palavra dele. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Acho que eu fiquei emocionada, eu estou tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Ruth. Vamos ler primeiro o capítulo 1. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos esperar por você, amém? E toda vez que eu bebo água, você glorifica a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo para não perdermos muito tempo. O livro de Ruth, o capítulo 1, a partir do verso 1 vai dizer assim: quando os juízes ainda julgavam, nos dias em que houve uma fome na terra, certo homem de Belém foi viver no território de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o nome da sua mulher era Naomi, e seus 2 filhos se chamavam Marlon e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram à planície de Moabe e estabeleceram ali. E Elimeleque, o marido de Naomi, morreu. Ela foi deixada, ela e seus 2 filhos. Eles arranjaram esposa dentre as mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Amém? Amém. Pode se assentar, glorificando o nome Glória a de Deus. Deus. Aleluia. Eu tenho estudado essa palavra com muito carinho há muito tempo. E por que eu trouxe ela nessa noite? Como todos nós sabemos, está se aproximando a festa de Shavuot. No final dessa semana, entre sexta e sábado, comemora-se a festa da colheita, a festa de Shavuot. E o que essa história tem a ver com essa festa? Os judeus, quando chega o dia da celebração, no segundo dia de celebração, eles leem o livro de Ruth, porque a história dela se passa exatamente em um tempo de colheita, em um tempo em que Deus estava abençoando a terra com frutos, e então eles celebram essa festa contando essa história ao povo. E nós não imaginamos o quanto Ruth tem a ver conosco, o quanto Ruth nos aproxima da palavra do Eterno. Mas hoje, através do que Deus vai falar comigo e com você, nós vamos entender o quão especial foi essa mulher e a história que ela carrega. Amém? Amém. Então, para começar, qual é a importância de Ruth? Por que a história dela tem tanto a ver conosco? Ruth, ela era moabita. Ela era do povo de Moabe. Quem era este Moabe? Para conhecermos este homem, nós devemos ir lá no livro de Gênesis, que lá você vai ver a história de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão,
quando ele sai e vai morar em Sodoma, e ali ele constrói a sua família. E chega um tempo em que a maldade é tão grande naquelas cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus fala que vai destruir. E por misericórdia e oração de Abraão, o Eterno volta atrás e decide salvar a família de Abraão. Por amor ao seu servo, o Eterno decide salvar a família de Ló. E eles são retirados dali e são levados para fora. No meio do caminho, a esposa de Ló, ela vira uma estátua de sal. Todos nós conhecemos essa história. Acontece que Ló, ele não conta a história toda para suas filhas. Então, elas acreditam que naquele momento acabou-se toda a humanidade. Que a humanidade havia sido dizimada, não havia mais homens na terra. Isso são palavras dela. Porque a primogênita vai virar para a menor e vai falar assim: acabaram-se os homens na terra. E agora? Como que nós faremos? Então elas achavam que a atitude que elas iam tomar ia repovoar a terra. Então a primogênita decide dessa forma: eu vou dar vinho ao nosso pai e vou me deitar com ele e iremos gerar em nosso pai uma nova descendência. Nós traremos de volta a humanidade. Elas não sabiam que havia vida fora dali de onde estavam. Elas estavam fechadas em um mundinho só delas. E acontece que a mais velha gera um filho. E no outro dia, a mais nova também se deita com o pai. Só que é o filho da primogênita que vai nos levar até Ruth. O filho da primogênita nasce e ela o chama de Moabe. Moabe, que no hebraico significa meu e do pai, a semente do meu pai. Então ela já declara através do nome o que estava acontecendo. Muitas vezes nós não entendemos por que Abraão levou Ló junto dele. Por que Abraão tinha que levar o sobrinho? Se você lendo a história vai ver que ele não era nem ao menos herdeiro de Abraão. Mas a partir daqui nós já começamos a entender que os projetos de Deus, ele tem propósito, que nada é por acaso, que nós não viemos ao mundo como obra do acaso. A tua vida, ela tem propósito sim. Aonde Deus te colocou, há um propósito sim. Tudo o que você tem vivido, ainda que você não acredita que é Deus agindo na tua vida, é Deus controlando as coisas, é Deus direcionando, ainda que nós não compreendemos. Ainda que com o nosso entendimento humano, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque lá em Êxodo ele vai falar assim para Moisés: com a terra de Moabe, Moisés, não mexe, porque essa terra você não vai herdar. Ei, Moisés, lá de Moabe eu vou trazer algo que mudará a história da humanidade. Glória a Deus. Do meio dos moabitas, um povo incrédulo, idólatra, Deus traria a redenção. Louvado seja o nome dele, ele sabe o que ele está fazendo. Ainda que a sua situação parece que está tudo bagunçado, parece que você está perdido, você não sabe como se encontrar, entenda o que eu estou te dizendo nesta noite. Deus, ele não te abandonou, ele não te colocou no meio de uma tempestade para te abandonar aí não. O que ele está dizendo para você nesta noite: a tua vida tem propósito, o que tem acontecido com você tem um porquê. Só permanece firme, porque lá na frente eu te explico. É lá na frente que ele vai nos explicar. Não adianta querer questionar agora, não adianta querer sentar no
entender o que ele está fazendo. Glória a Deus. E agora? Aqui no começo nós vemos que quando os juízes ainda julgavam, desde que Josué morreu, os juízes passaram a julgar sobre Israel. E o povo caiu numa idolatria, e o povo caiu numa vida rasa com Deus. Eles já não tinham aquele comprometimento com a palavra, com a obediência. E nós entendemos também que as bênçãos de Deus, elas são condicionadas à nossa obediência. As bênçãos de Israel, principalmente com a terra, ela era condicionada. Havia uma condição para receberem a bênção. Eles precisavam obedecer a Deus. E toda vez que eles desobedeciam, Deus fazia cair uma maldição sobre o povo. E no tempo de Ruth, no tempo de Noemi e Elimeleque não foi diferente. O povo havia pecado contra Deus. O povo havia cometido algum erro contra Deus, porque veio uma fome sobre Israel. E estudiosos vão dizer que Elimeleque, ele era um homem rico, um homem de posses. E temendo perder o que ele tinha, ele decide sair de Belém e ir procurar outro lugar para habitar. Porque o que ele estava passando ali, ele estava com medo de perder tudo que ele tinha. Porque ele estava apegado ao seu material, ele estava apegado aos seus bens. Ele não estava entendendo, assim como o povo na época. Eles não entendiam o que Deus queria. Toda vez que Deus abençoava, eles viravam as costas para Deus. E quando a maldição vinha, eles se humilhavam e choravam. E Deus levantava um homem que guerreava e dava vitória. E Deus mandava chuva e Deus mandava bonança. Mas quando recebiam, viravam as costas para Deus. Será que tem alguma semelhança conosco? Quantas vezes você recebeu uma bênção de Deus? E quantas vezes, ao invés de virar as costas, você prostrou o teu joelho e agradeceu? No dia de hoje, no meio de tudo que nós estamos vivendo, será que você dobrou o seu joelho e agradeceu? Meu Deus, porque tantas vidas já se foram, mas a minha permanece. Porque tantas pessoas estão chorando, mas eu ainda posso olhar para o céu e dizer que o meu Redentor vive e que no tempo certo Ele julgará a minha causa e Ele se levantará ao meu favor. Aleluia. Então eles fogem, vão para Moabe, e o castigo que vem é a morte de Elimeleque. Agora Noemi está sozinha com os filhos. Eles crescem e arrumam esposas para si. E Mahlon vai se casar com Ruth. Ruth não era uma moça qualquer. Ruth era uma princesa. Ruth era filha do rei Eglon de Moabe. Ela tinha posses. Ela era rica. Mas quando conhece Mahlon e se apaixona, vai viver com ele e se casa com ele. 10 anos se passam e esses dois homens morrem também. E agora Naomi está sozinha com Ruth e órfã, 3 viúvas. E agora, o que vai ser delas? Naomi agradece às noras pelo tempo em que esteve junto, por ter honrado seus maridos. Mas agora é hora de cada uma voltar para sua casa. E quem sabe Deus tenha misericórdia e elas arranjem outro marido, porque ela não tinha mais condições de gerar filhos. E se gerasse, até quando elas iam ter que esperar para poder se casar com esses filhos? Orfa vê que realmente não tem jeito. Ela dá
um beijo de Naomi e volta para casa. Agora a Ruth não. Ruth foi impactada por algo sobrenatural. Nós temos o costume de estudar a palavra no contexto original. E quando eu vi o que Deus revelou a Ruth, na Gemátria, o nome Ruth, ele é do número 606. Quando ela se casa com Mahlon, ela passa a conhecer a Deus. E ela passa a praticar as leis noéticas, que são 7. Totalizando o número de 613. Sabe o que isso significa? Sabe por que ela não largou, ela não abandonou Noemi? Porque a palavra de Deus invadiu ela de uma tal maneira, a palavra de Deus dominava ela de uma tal maneira, que não tinha como voltar às práticas antigas, não tinha como voltar para trás. Deus já tinha dominado toda a sua vida. Aí Deus nos traz esse comparativo entre Orfa e Ruth. Orfa viveu uma vida rasa com Deus. Ela não deixou a palavra entrar, inundar, lavar e trazer vida. Ela acreditou que se ela fosse com a sogra, talvez a vida não poderia fluir. Agora a Ruth não. Aí a gente lembra que quem entra no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar. Quem conhece o Deus verdadeiro não consegue viver de outra forma. Ainda que você vá padecer, ainda que você vai chorar, ainda que o futuro seja incerto, eu sei que Deus está comigo. Eu confio no amor dele, eu confio na palavra dele. Ele não me abandona, ele não me desampara. Oh, aleluia! Quando chegaremos a esse nível de andarmos como se fosse a Torá pelas ruas, das pessoas olharem para nós e ver a palavra de Deus estampada nos seus olhos, através das nossas atitudes, através da nossa fala, o futuro de Ruth era incerto. Ela estava indo agora para um povo que ela não tinha a mínima noção de quem era. Ela conhecia ali a família do marido. Mas será que ela ia ser bem aceita lá? Não importa. Aonde eu estiver com Deus, a presença de Deus é tudo que eu preciso. Não importa se gostam de mim, não importa se sorri pra mim, não importa se não gostam do meu jeito de falar. O que importa é que Deus anda comigo. O que importa é que aonde eu entro, aonde eu saio, a presença de Deus, ela vai comigo. E ela vai mudando vidas, e ela vai restaurando caminhos. Tem essa certeza com você? Sabe por quê? Porque quando você decide fazer o certo, você não vai agradar todo mundo. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, onde as coisas estão invertidas, onde o que é errado é aplaudido e o que é certo é tratado como vergonha, você viver a palavra de Deus, você examinar e viver tudo o que Deus manda você viver, vai gerar muitos conflitos na sua vida. Mas saiba de uma coisa: quem prepara o teu caminho é Deus. Quem cuida das coisas para você é Deus. E aonde Ele te levar, Ele vai levar transformação. Aonde Ele te colocar, Ele vai levar restauração. Aonde as tuas mãos tocar, vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus está viva e jorrando dentro de você. Glória a Deus. Essa era a certeza de Ruth. É claro que ela olhou para a sogra, idosa já, e se comparou
compadeceu. Por que ela se compadeceu? Porque você só se compadece de alguém quando você tem o amor de Deus dentro de você. Você só consegue olhar para uma pessoa e sentir misericórdia dela se você tem um Deus misericordioso atuando dentro de você. Não foi apenas porque ela não quis abandonar, mas é porque se você tem a presença de Deus, você não consegue mais viver em outro lugar. Não dá mais para ficar em casa assistindo televisão. Não dá mais para ficar maratonando série. A vontade que dá é de falar da palavra dele. A vontade que dá é falar: ei, para de se preocupar com coisas tão pequenas. Para de desistir por coisas tão fúteis. Glória a Deus. Quando o melhor de Deus está sobre a tua vida. Ruth não quis saber das riquezas do seu pai. Ela não quis saber de uma vida de comodidade. Porque entenda uma coisa: decidir viver com Deus, você não vai viver no comodismo. Quando você decide servir a Deus, a tua vida não vai ser mais um marasmo. Não vai ser mais uma vida boa. Você vai ter que passar por provas. Você vai ter que passar por lutas. Mas carrega uma coisa com você, porque Ele prometeu: ainda que você passe pelas águas, elas não te afogarão. Ainda que você passe pelo fogo, Ele não arderá em ti, nem te consumirá. Porque é Deus que está com você. Agora Ruth chega em Belém com Noemi. E no meio do caminho, Noemi vai falar uma coisa que mexeu comigo. Noemi vai falar assim: eu saí cheia, completa, e eu tô voltando vazia, sem nada. Ela saiu com uma família linda, ela saiu com bens. Agora Noemi está voltando vazia, sem nada. Ela fala: não me chama mais Noemi, me chame Mara, porque eu sou amarga. Porque aquele que tem a presença de Deus, ele faz questão de aproximar as pessoas dele. Aquele que tem a presença de Deus, ainda que ele não queira, ele vai atrair as pessoas para si. Mas quando a pessoa se torna amarga, ela vai afastando, ela vai enxotando as pessoas. Mas entenda uma coisa: ainda que você esteja voltando vazia, ainda que você sinta que não há mais nada em você, que não há mais vida, o Eterno fala para mim e para você nesta noite: volta vazia, porque é assim mesmo que eu te quero. Volta vazia, porque é assim mesmo que eu te quero. É aí que eu vou trabalhar, é aí que eu vou transformar, é aí que eu vou encher da minha presença. Volta vazia, Noemi, não importa. Não importa o que você perdeu no trajeto. Não importa que a escolha que vocês fizeram foi uma má escolha. Eu estou aqui para mudar tudo. Eu estou aqui para mudar a sua situação. Eu estou aqui para mudar a sua vida. Não vai ser mais como era antes. Agora você vai entender o valor das coisas. Você vai entender o valor da vida. O que você passou até aqui é apenas aprendizado para você entender quem é Deus na tua vida. Volta vazia, mas volta. Noemi volta com Ruth. E quando elas chegam, está exatamente num tempo em que Belém está sendo abençoado. Está havendo colheita. E Ruth vai passar a experimentar da palavra de Deus. Essa festa de Shavuot, ela representa também o dia em que o povo de Israel no deserto recebeu a Torá de Deus. Ruth, ela está experimentando da Torá de Deus. Porque cada passo que ela dá é um trabalhar de Deus na vida dela. Quando ela chega nas portas daquele lugar onde
onde está havendo a colheita, o dono do campo se aproxima e diz: entra, pode colher junto com as minhas servas, junto com os meus trabalhadores. E ali ele começa a ditar para ela todas as leis de Deus que dava a ela permissão para se aproximar e passar a fazer parte daquele povo. Ruth entra para dentro do campo e ela colhe as espigas. Ela volta para casa transbordando. A princesa de mãos delicadas agora tem as suas mãos feridas, mas ela está feliz, ela se sente completa. E ela vai para casa e fala para a sogra, e a sogra fala: você não vai acreditar, esse é o teu resgatador. No capítulo 3, o versículo de número 9, já adiantando a palavra, porque Noemi, quando fala para ela que ele é o remidor dela, e ela fala: esse homem irá fazer o nosso resgate. E esse versículo ele tem falado muito comigo, e ele é um recado de Deus para você também, porque Noemi vai falar para Ruth assim: vai ter a festa e os homens vão fazer a colheita e depois eles ficam ali festejando. Vá e se arrume, se perfume e vá e deite aos pés de Boaz. E Ruth fez o que sua sogra lhe ordenou. Ela foi e deitou aos pés de Boaz. Quando ele acordou meio assustado, ele pegou e perguntou para ela: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, sua criada. Estenda seu manto sobre a sua criada, pois o Senhor é o meu remidor. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai entender o porquê. E Boaz fala para ela assim: é muita bondade da sua parte me reconhecer. Só que há um outro que pode ser o seu remidor. Vamos explicar o que isso quer dizer. Nesses tempos que eles estavam vivendo, existia uma lei de Deus, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 25, que é a lei de levirato. E essa lei, ela significa o quê? Se o esposo morresse sem deixar um filho, sem deixar uma descendência, alguém da família poderia se casar com essa mulher e dela gerar um filho. Esse filho ficaria como descendente do homem que morreu. E ali ela poderia resgatar todos os bens do seu marido. Esse homem administraria os bens do morto até que a criança alcançasse a idade para cuidar, para administrar os bens do pai. E é uma situação bem difícil, bem complicada, porque muitas vezes o homem ele não quer cumprir com essa ordenança de Deus. E no caso de Ruth não foi diferente, porque você vai ver logo a seguir Boaz falando para ela: olha, Ruth, tem um outro que pode te assumir antes de mim. Eu vou ter com ele, vou conversar e vamos ver como que vai ficar a sua situação. Então Boaz vai, chama esse homem e fala: olha, Noemi voltou e precisa que resgatem as terras delas, precisa que compre as terras dela. Aí esse homem vai falar assim: tudo bem, eu compro. Aí Boaz vai falar assim: não, mas você vai ter que se casar com Ruth para poder gerar uma descendência para Marlon. Aí esse homem fala assim: ah, não, casar com ela eu não quero não, então pode ficar para você. E naquela época se reuniam 10 judeus que aconselhavam, que julgavam. Eles chamam esse grupo de Miniam. Então eles se reuniam
reuniam para julgar. Boaz, você vai ver no capítulo 4, Boaz reunindo Miriam e levando diante desse homem, fazendo essa reunião. E esse homem, quando ele diz que não quer, ele precisa tirar um dos seus sapatos e oferecer àquele que vai ficar com a mulher. E ele passa a ser reconhecido por todo o povo como o homem que retirou as suas sandálias, como o homem que se negou a abençoar alguém. E Boaz se casa com Ruth. Boaz então assume esse papel. Sabe o que é interessante? É que precisa ter um amor muito altruísta para fazer isso. Porque ele está abrindo mão da sua herança, ele está abrindo mão da sua força por amor a outra pessoa, por amor a outro que ele nem conhecia, ele nem sabia quem era. Aí nós chegamos num ponto onde essa história tem a ver comigo e com você, porque a nós também foi dado um remidor, a nós também foi dado um resgatador, que mostra para você, não importa de onde você saiu, eu estou aqui para te resgatar. Paulo vai falar sobre ele em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Paulo vai dizer assim: pois Deus é único. Deus é único. E há um só mediador entre Deus e a humanidade. Um mediador entre Deus e a humanidade. Quem é esse mediador? O Messias, um ser humano, o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. Glória a Deus. Você entrou no campo. A vida destruída, a vida arrasada, perdeu tudo, tudo ficou para trás. Mas agora há um no campo dizendo assim: eu me levanto por resgate da tua alma. Eu sou aquele que vou te redimir e que vou te trazer de volta ao direito da herança que o Pai determinou para você. Nós ouvimos aqui no sábado, o pastor Éder citou sobre a Torá ser entregue no deserto. Ela foi entregue no deserto exatamente para que ninguém dissesse que era o dono dela. Porque Deus entregou a Torá a toda a humanidade. Glória a Deus. E assim Ele entregou o Filho dele a toda a humanidade. Ele é o seu remidor. Ele é o seu Boaz. Ele é o que olha para você hoje e fala: eu vim te remir, eu vim te resgatar, para que você tenha vida e vida com abundância. Não aceita mais viver essa vida de desordem, essa vida de caos. Não ache que porque você pecou, você não é mais merecedor do amor de Deus. Pelo contrário, o amor que Deus demonstrou a Ruth mostra para nós o quanto Ele nos ama. Porque não importa de onde você veio, não importa o que você deixou lá atrás, não importa quais os nomes que te chamavam lá atrás, o que importa é que Ele se levantou a teu favor. O que importa é que Ele decidiu mudar a tua vida, mudar a tua história. Ruth teve a sua história mudada. Ela teve o seu nome decretado para toda a eternidade. Ruth é uma ancestral de Davi. Ela é bisavó de Davi. Ela estabeleceu o nome dela quando ela passou a confiar na palavra de Deus. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Basta você confiar que o teu nome vai ser reconhecido na história da tua casa, na história
palavra dele. Porque não basta apenas nós folhearmos isso aqui. Não basta apenas nós lermos a Bíblia. Precisamos vivê-la. Precisamos realmente ser a Torá de Deus caminhando sobre a terra. A cada passo que você der, saber que Deus está contigo. Saber que Ele enviou alguém para te salvar. Porque Ele mesmo disse. Jesus disse em Mateus, capítulo 26 e o verso 26. Quando Ele estava celebrando a última Páscoa junto dos discípulos, que Ele pegou o cálice do resgate. Quem já esteve na festa de Pêssego já viu o pastor ministrar sobre isso. Ele pegou a taça do resgate e Ele disse. Ele também pegou um cálice de vinho e disse a bênção e deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança. Meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Glória a Deus. Eu vim para redimi-los dos seus pecados. Eu vim para fazer essa ligação entre você e o Pai. Eu vim para dizer para você que você faz sim parte da herança de Deus. Tudo que está prometido aqui dentro foi prometido para mim e para você também. Então viva essa palavra. Não abra mão dessa vida com Deus por nada e nem por ninguém. Não deixe as pessoas te afastarem do que Deus tem para a tua vida. Não deixe a situação nenhuma matar o teu amor por Deus. Quando nós abrimos demais os nossos olhos carnais, nós começamos a ver os defeitos de todo mundo. Isso nos impede de nos aproximarmos de Deus. Pede a Ele, como Eliseu orou no monte: Senhor, feche os olhos carnais do seu servo e abra os olhos espirituais, para que eles entendam, para que nós possamos entender que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, a nossa guerra é contra potestades e principados do mal. Não é esse irmão que está do teu lado, pelo amor de Deus. Há um propósito para tudo de Deus. A congregação, este lugar, foi determinado para que nós possamos nos relacionar com pessoas, porque viver a palavra de Deus é relacionamento com pessoas. Porque Ele quer que você ame ao teu próximo. Porque Ele quer que você o ame acima de todas as coisas. Ainda que pisem no teu calo, ainda que enfiem o dedo no teu olho, ainda que te deem uma cotovelada na sua costela, eu não deixo Deus por nada. Eu não saio da presença dEle por nada. Ainda que eu tenha que abandonar tudo que eu conquistei para voltar a sentir a presença dEle, para voltar a sentir a essência dEle, eu vou voltar. Glória a Deus. Nome não te leva a nada, status não te leva a nada. Pelo contrário, só te impulsiona para baixo, sabe? Como o pastor falou, vamos voltar à inocência de acreditar na palavra de Deus. Sabe quando você se converteu lá no princípio, que tudo o que falavam era novidade e você queria contar para os outros? Vamos voltar às velhas práticas de chorar diante da presença dEle. Não é vergonha nenhuma você levantar a sua voz e falar: eu te amo, Pai.
Sabe por quê? Porque só você sabe o que você tem enfrentado para estar na presença dele. Glória a Deus. Só você sabe as humilhações que você tem passado para continuar glorificando o nome dele, para não envergonhar o nome dele. Verdade. Então não deixa nada te abater. Você tem um resgatador. E ele quer te resgatar hoje. Aleluia. Ele quer te trazer de volta à presença do Pai. Então permita com que ele